E aí vem a grande questão, para piorar todo esse contexto, né? Porque você tem a questão da transição, que a gente deve falar um pouquinho mais para frente, imagino, mas essa questão da transição para a equipe principal, que é uma questão que precisa ser melhor trabalhada nos clubes, a gente fala, não tem problema sobre isso, gosto até de falar sobre isso, porque eu enfatizo muito essa questão. Mas vem a Lei Pelé, que faz com que os clubes precisem fazer contrato muito cedo. E aí você hoje pode fazer um contrato com 14, se não me engano, até agora pode ser feito até com 12 anos, o contrato de formação. Isso parece que já está aprovado. E um contrato profissional com 16 anos. E aí, você precisa fazer um contrato profissional. Eu me lembro que o Siston, que foi treinador do Sub-20 do Vasco, e foi ex-jogador do Vasco, Sim. foi jogar em Portugal, no exterior, e ele falava para mim, Brasil, o primeiro contrato profissional meu foi quando eu bati no profissional. Não tinha contrato profissional. Isso com 21 anos, com 22 anos. Então você vê como é que as coisas mudaram. Hoje é aquilo que você falou, o menino com 16 anos já tem um alto salário. Normalmente faz um contrato de 3 anos. Mas aquilo ali, para ele, já é uma mudança radical de vida. Já solucionou parte do problema familiar, tá certo? Porque ele pode já alugar uma casa melhor, já pode ter um carrinho, se bobear, um carro pro pai, né? Aquela coisa que muitos deles não têm a possibilidade de ter, né? E aí, com 18 anos, eles continuando na progressão, eles vão fazer um outro contrato profissional e que muitas vezes é colocado pelo agente uma situação de que tem que ganhar igual um jogador profissional. Um menino que ainda nem foi lá, nem bateu no profissional. E muitas vezes eles entendem que tem que ganhar como. O Renato também deu uma entrevista recentemente sobre isso. Renato Gaúcho, falando sobre os jogadores. Aqui no Grêmio, o empresário vai entender que os meninos vão ganhar quanto eles querem? Não. Vão ganhar quanto o Grêmio acha que tem que pagar e eles vão ter gatilhos que propiciem a ele a possibilidade de ganhar bem. Que eles têm que atingir metas na equipe principal, pô. Não é na base. Eles têm que atingir a meta lá na equipe principal. E essa ansiedade atrapalha muito, porque essa ansiedade da família, do agente, para que o menino esteja na equipe principal, porque tem medo que a carreira não dê certo por alguma razão, esse é o grande problema. E hoje, o que acontece? Os meninos estão indo para o profissional com 16, 17 anos, 18 anos às vezes, ainda não estão formados. Diguinho, não estão formados. Não adianta dizer que estão. Existe a questão técnica, a parte tática, a parte física e a parte mental para se formar. Você precisa formar muito bem essas 4 vertentes, né? Para que o menino esteja preparado. Então, muitas vezes ele vai bater no profissional com 20 anos de idade e ainda precisa continuar a formação lá. Essa história, para mim, não funciona. Aos 16, 17 anos, muitos meninos estão prontos. Eu vejo como uma ansiedade dos clubes para lançar os meninos e poder vendê-los, porque quanto mais cedo você... no outro dia eu ouvi alguém dizendo que os times da Europa não olham mais para os meninos que têm 20 anos que são colocados nos grandes clubes. Eu não acredito nisso. Mas se isso está acontecendo, para mim é um maior absurdo. Porque aí, cada vez mais nós vamos remar contra nós mesmos. Ou seja, vamos botar cada vez mais meninos com 16, 17 anos nas equipes principais para poder vendê-los o mais rapidamente possível. E o nosso futebol brasileiro vai ter prejuízos por conta disso. Essa história de, é formado lá fora é muito melhor. Não tem essa. Hoje os profissionais aqui do Brasil são muito bons, muito bem preparados e eles formam condizentemente. Tem que fazer a coisa como tem que ser. Mas se você perceber, o clube de ponta, aí eu tô falando Barcelona, Real Madrid, Chelsea, os gigantes, quando eles vêm aqui no Brasil, fala Brasil porque a gente tá no Brasil. Quando eles vêm comprar, a maioria é nessa faixa mesmo. 17, 18. 16, no máximo 18. Mas estando na base ainda. Porque não precisa estar no profissional.
Não, Eles podem comprar, porque eles hoje observam as competições sub-20. Não, eu Hoje no iScout você olha qualquer jogo do sub-20. Se você perceber, esse moleque da base que é vendido com 21, 22, ele já vai para um clube médio, para uma Ucrânia. Já vai para um outro mercado. Já é um outro mercado. Sim. Aquele que é prospectado para a primeira prateleira é 16, 17, 18, 19, tu já vê meio difícil. O caso, por exemplo, do Vitor Roque pro Barcelona. O Vitor já tinha 18 para 19, não foi? Sim. E já tá fugindo, entre aspas, um pouquinho. Mas eu vejo isso, veja bem, é uma realidade. Sim. Mas eu vejo isso apenas como um prejuízo para o nosso futebol. Eu concordo. Não vai deixar de acontecer. O fato de eu não fazer a transição do menino para a equipe principal não quer dizer que as equipes não vão olhar os meninos. Eles vão continuar olhando. O André é monitorado, o André era monitorado desde que eu me entendo como gênero, desde 14 anos. Ele foi seleção brasileira o tempo todo. Ele foi. Todas as seleções o André pegou. Sempre se transformou em capitão. Era um menino extremamente preparado para fazer essa transição para a Europa. Porque a família preparou, ajudou na preparação. Ele mesmo era um menino extremamente dedicado, focado em tudo que fazia. Então ele estava preparado. E ele ia ser vendido, pô. Ele não precisava bater no profissional do Vasco para ser vendido. Lógico que ao bater no profissional do clube, eles são mais valorizados, né? Há um outro valor de mercado para esses meninos que jogam na seleção brasileira, que jogam na equipe principal. Mas a realidade de clubes, por exemplo, como o Flamengo, como o Palmeiras, Flamengo mais ainda, que tem dinheiro hoje para contratar grandes jogadores. O espaço dos meninos da base é cada vez menor para você chegar, entendeu? E o Vasco vai acontecer isso naturalmente. O Vasco está se preparando para ter dinheiro para grandes contratações. Ele está criando aqui um alicerce para poder, daqui a alguns anos, ser um clube forte, extremamente forte, que dispute títulos com esses clubes que eu estou citando, entendeu?